E já aqui em São Paulo, o anúncio sobre a eficácia global da Coronavac deixou muita gente confusa. Então, para entendermos as porcentagens corretamente, recebemos aqui a coordenadora médica de vacinas do grupo Pardini, Melissa Palmieri. Melissa, muito bom dia e bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. 50% de chance de... Muito bom dia a todos. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante para a nossa sociedade brasileira. Muito obrigada, Lívia. Exatamente, Melissa. Obrigada a você por disponibilizar o seu tempo. Bom, Melissa, os números de eficácia da Coronavac estão gerando muita dúvida. São 3 porcentagens em discussão. Então, para sermos bastante didáticos, vamos começar pelo número que foi divulgado ontem. Os estudos apontaram que a eficácia geral da Coronavac é de 50,38%. O que é essa eficácia global? Qual foi a dinâmica do estudo em termos de voluntários? E o que essa porcentagem de 50,38% significa? Lívia, com relação ao que foi apresentado ontem na coletiva de imprensa dessa eficácia global, traduz os resultados obtidos até o momento, como se fosse um corte, né? Ainda nós temos, eles fizeram um corte com um pouquinho menos de 10 mil voluntários que participaram do grupo, que tomaram a vacina e uma outra metade que tomou o placebo, e verificou-se que neste grupo, nós tivemos que no grupo que tomou a vacina, houve uma proteção de 50,38% de casos da doença muito leves, que não necessitarão buscar procura alguma no serviço de saúde. Então, esse percentual, como todas as agências regulatórias estavam propiciando uma liberação de uso emergencial, embora pareça aos olhos do público leigo um percentual baixo, não é, porque se você consegue uma proteção de, vamos simplificar, 50% dos que vão tomar a vacina não vão precisar nem chegar numa unidade básica de saúde ou marcar uma consulta com o seu médico porque apresentaram apenas um sintoma e deu o PCR positivo para o vírus SARS-CoV-2, este percentual ele é interessante. E além disso, um ponto muito interessante deste estudo foi que ele estudou efetivamente pessoas extremamente expostas ao vírus, que são profissionais da saúde. Então, fica muito difícil ficar fazendo comparações com outros estudos, com outras eficácias, com outras populações. Então, sim, é uma eficácia global interessante. É óbvio que quanto maior tivéssemos, seria melhor. Mas já é uma vacina boa, Lívia. Doutora, e a eficácia geral da vacina leva em conta amostras de todos os grupos da população? Podem haver variações em diferentes grupos ou etnias? Muito importante essa sua colocação, Lívia, porque quando você faz um estudo de pesquisa clínica, é um grupo controlado. Ou seja, aqui foram estudados acima de 18 anos e até menores de 60 e acima de 60 que eram profissionais de saúde. Esses maiores de 60, provavelmente, alguma parte aí, alguns profissionais de saúde, médicos aposentados, enfermeiros aposentados, mas alguns que ainda estivessem na ativa, porque nós temos vários que ainda estão na ativa. Mas o que você coloca é essencial quando a gente avalia qualquer vacina, e não somente a vacina Coronavac. Nós sabemos que o grupo acima de 60 anos responde menor à produção de anticorpos. Por quê? Porque existe um processo de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. Assim como o nosso cabelo fica branco, a nossa pele enruga, o nosso sistema de defesa não é diferente. Então, quando nós começamos a falar de eficácias, a gente pegou um número global que envolveu essas pessoas estudadas nesse grupo específico acima de 18 anos, mas que tem essas nuances. Por enquanto, não nos foi apresentado quanto que foi efetivamente essa eficácia no grupo até menor de 60, que provavelmente pode ser até maior, e acima de 60, que pode ser
que tenha sido um pouquinho inferior ou muito próximo desse número, mas o grande trunfo dessa vacina é que ela vai impedir que as pessoas hospitalizem e morram. Então, é nesse sentido que eu vejo o grande benefício dessa vacina para um país que ainda nem começou vacinação. Agora, doutora, vamos esclarecer uma coisa aqui que correu bastante também nas redes sociais, ao falar dos casos graves, né, que a vacina apresentou 100% de eficácia. O que corre nas redes sociais, né, que gerou uma confusão, pois 100% foi a base de amostra com apenas 7 pacientes, todos no grupo placebo. O número é considerado pequeno para análise final, mas pode indicar tendência. Na verdade, significa que foram vacinadas apenas 7 pessoas para chegar nesse resultado de 100% ou não? Explica para a gente esse resultado. É interessante, a gente tem visto mesmo o pessoal fazendo um monte de confusão. Quando você está avaliando esses desfechos clínicos, desde doença leve, doença moderada e doença grave, né, que pode hospitalizar, ir para UTI, você vai avaliar esses desfechos em quem apresentou durante a pesquisa clínica, e quem apresentou, vou dar um exemplo, foram 10 mil estudados. E neste caso dos 10 mil estudados, nós tivemos só 7 pacientes que evoluíram para uma hospitalização ou foi para UTI. E quando abre, né, porque é duplo cego, nós não sabemos o que essas 7 pessoas tomaram, verificou-se que essas 7 pessoas estavam no grupo placebo, ou seja, eles não tomaram a vacina. E é por isso que, com razão, está sendo veiculado nas mídias e até os próprios médicos e cientistas têm falado. É um número ainda pequeno para chegarmos a essa conclusão e batermos o martelo que é 100% eficaz para esse desfecho grave. Porém, ele nos dá uma ideia de tendência, de que realmente a vacina possa proteger muito bem para esses desfechos graves. E nós temos que ainda acompanhar todo o resto de todos os envolvidos. Nós temos, se eu não me engano, eles falaram 12 mil e pouco. Então, tem que compilar esses dados, verificar se durante o tempo alguém evoluiu para ir na UTI ou não, para dar mais robustez nesse estudo. E, além disso, tentar também verificar como acontece, Lívia, esse estudo ele está sendo conduzido em profissionais de saúde, também na Turquia, né? Na Indonésia, ele só foi até menor de 18 a 59 anos, 11 meses, 29 dias. Então, quando você vai começar a olhar uma eficácia global para hospitalização e UTI, provavelmente a própria empresa Sinovac, mais para frente, vai estar avaliando em todos esses países quem evoluiu para hospitalização e UTI e vai verificar quem estava no grupo placebo e quem estava no grupo vacinado e vai chegar a um percentual. Então, de novo, a gente fala 100%, uma amostragem muito pequena, e não teve uma significância estatística, a gente precisa de um número maior. Mas isso a gente vai ter só no andar da carruagem. A notícia boa é que mostra essa tendência. Sim, doutora. Então, já que nós falamos dessa eficácia de 100%, vamos olhar agora para esses 2 outros números da semana passada. O Butantan já havia divulgado que a vacina possui eficácia de 78% para evitar casos leves e de 100% para prevenir os casos mais graves. Então, agora vamos usar como exemplo uma pessoa que nunca pegou a Covid-19, se vacinou. Se ela for contaminada, significa que ela até poderá ter sintomas leves e moderados, mas ela não irá desenvolver quadros graves. A chance de morte reduz a 100%, é mais ou menos isso? A tendência mostra isso, Lívia, muito bem colocado. E, basicamente, ela vai estar em 78% protegida para um desfecho que a gente fala leve, que precisaria procurar um serviço de saúde. Então, nesse sentido, e se for um que ela nem precise procurar, ela tem 50% de chance de ficar em casa com uma dor de cabeça e passar a doença, entendeu? Agora, 78% ela tem chance
de desenvolver uma dor de cabeça, uma tosse, e aí um pouquinho de dificuldade respiratória, mas muito leve, nada que vai precisar internar, e que ela vai precisar ir procurar uma UBS para ver a saturação, verificar, às vezes essas pessoas têm comorbidades, então verificar a pressão arterial, se houve alguma alteração, ou talvez até, se for no serviço privado, procurar um médico no consultório ou um pronto-socorro. Então, mas que não vai chegar a internar. Então, esse 78% também é um número que teve significância estatística no estudo brasileiro e que é muito interessante em nível de saúde pública. Muito bem, doutora. E como que a eficácia da Coronavac se compara a outros imunizantes já aplicados no Brasil? Isso é interessante para que nós, enquanto brasileiros, não comecemos a jogar pedra, porque falar, mas só 50%. Então, para que os brasileiros saibam, nós temos já vacinas muito bem, que desempenham um papel maravilhoso em saúde pública, que tem características muito semelhantes à apresentada pelo perfil provável que a Coronavac vai apresentar no Brasil. Eu falo provável porque é um corte do estudo, mais para frente a gente vai ter mais dados. Então, basicamente, como você colocou, a vacina de BCG, que é aquela que a gente aplica logo ao nascer no bebezinho, ela tem um perfil parecido. Por quê? Porque ela não vai evitar, por exemplo, uma tuberculose pulmonar, que tem tratamento com antibiótico, é prolongado, tudo. Mas ela consegue evitar doença grave por tuberculose. Quais são? A tuberculose miliar, que é a tuberculose disseminada no corpo, e a meningite tuberculosa. Então, essa vacina a gente aplica nos nossos bebezinhos para ele não evoluir com uma gravidade da doença. Outras vacinas têm, por exemplo, a vacina de rotavírus, que é uma vacina oral que a gente aplica em bebezinhos. São 2 doses no serviço público, 3 doses no serviço privado, existem pequenas diferenças, mas que o bebezinho faz desde os 2 meses até menos de 8 meses. E aí, ele está tomando essa vacina, ele toma para ele não evoluir com um caso de diarreia grave, que leve a ele uma desidratação, que ele precisa internar, e tem um risco até de mortalidade se ele não internar, porque vamos pensar no Brasil, que é um país de dimensões geográficas e em alguns locais com dificuldade de acesso à saúde. Então, a vacinação de rotavírus traz o benefício daquela mãe que mora numa vila muito longe de um hospital, de proteger aquela criança com esse vírus que pode levar a uma desidratação e matar o bebezinho dela. Então, basicamente, isso tem também a vacina de gripe, que também nós utilizamos nos grupos de maior vulnerabilidade para evitar mortalidade e hospitalização. Então, assim, quem se vacina de gripe sabe que não vai proteger 100% de ter a gripe, mas aquela gripe que você vai ficar em casa e você consegue fazer coisas, né? Fazer coisas, eu digo, às vezes nem consegue trabalhar, mas vai ficar em casa, se recuperando, tomando sintomáticos e, pelo menos, não vai fazer com que a pessoa procure o hospital, e a gente sabe que gripe mata. Então, a vacinação de gripe também tem esse perfil. E outras vacinas, como coqueluche e outras. Muito bem, doutor. E até o momento, Pfizer, Moderna e AstraZeneca já divulgaram as eficácias de suas vacinas, que são 95%, 94,1% e 70% respectivamente. O que significam as taxas de eficácia já divulgadas dessas outras vacinas? Isso também, basicamente, eles colocam como eficácia geral, mas, de novo, Lívia, eu acho que é muito complicado fazermos algumas comparações de estudos de desenhos diferentes. Então, por exemplo, algumas dessas vacinas incluíam população em geral, então a carga de doença numa pessoa de população em geral é inferior a, por exemplo, um profissional de saúde que está todo dia lá trabalhando, se expondo ao coronavírus. Então, existem até críticos. Ontem eu estava lendo até um grande cientista lá nos Estados Unidos, e ele falando que se a gente começar a pegar os dados enviados, por exemplo, da Pfizer, para o FDA, que é a agência regulatória dos Estados Unidos, e olhar dado por dado, os casos que foram tirados para uma análise de eficácia global, eventualmente não vai ser 95%, vai continuar sendo bom, mas talvez essa eficácia possa diminuir. Então, esta questão numérica, né,
A população em geral, se pegarem um número específico, eu acho que nesse momento não vai nos auxiliar. Eu acho que nesse momento nós temos que entender que temos vacinas que poderão nos apoiar a reduzir hospitalização, reduzir mortalidade, e no futuro, né, Lívia, porque nenhuma dessas vacinas que você citou, inclusive a Coronavac, Oxford, que são as que têm a maior chance de vir no Brasil, elas apresentaram um dado que é reduzir a infecção. Então, quando você tem uma vacina como o sarampo, que você toma, você se previne de desfechos de doenças graves, mas você reduz a infecção e evita que o vírus circule para outras pessoas, você reduz a transmissibilidade, aí é um benefício em saúde pública imensurável, assim, você tem a vacina. Só que nenhuma dessas ainda apresentou este benefício, que é reduzir infecção. A gente acredita que existe aí um percentual que algumas vão poder apresentar, mas a gente aguarda dados científicos. De qualquer forma, neste momento, um ano, né, depois vai fazer um ano que o vírus entrou no nosso país, nós temos hoje ferramentas que poderão nos auxiliar a reduzir os 200 mil mortos que infelizmente não tiveram tempo de ter acesso a uma vacina que pudesse prevenir esse desfecho de mortalidade. Muito bem, doutora. Então, para a gente finalizar aqui, vamos fazer um resumão. Se alguém perguntar qual que é a eficácia da Coronavac, nós vamos responder, então, 50,38%. Tome a vacina, é mais ou menos isso? Isso. Eu acho que o número, ele às vezes traduz como se fosse um número mágico. Às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque, de novo, é aquilo que você me perguntou no início, para pessoas que têm deficiência no sistema imune, às vezes a produção de anticorpos vai ser menor, então talvez o percentual de eficácia não vai ser tão alto quanto a gente espera, porque isso acontece com qualquer vacina, mas sim, nós temos hoje uma vacina que, se você tomar, minimamente 50% de chance não desenvolver um quadro importante da doença ocasionada, e temos alto percentual, aí a gente pode falar 78%, próximo a 100%, de não ter desfechos aí que precisassem de uma internação hospitalar, e temos uma vacina que vai prevenir mortalidade, mostra essa tendência. Muito bem, exatamente essa frase que precisa estar na cabeça das pessoas para que a gente adere à vacinação e tenha uma imunização de alta aderência, né? Que muitas pessoas tomem essa vacina. Nós conversamos com a coordenadora médica de vacinas do grupo Pardini, Melissa Palmieri. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos tão importantes neste momento. Muito obrigada, um bom dia a todos e seguimos juntos com muita saúde.